noite. Boa noite. Fábio, está ouvindo e vendo bem a gente? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo também? Estou ouvindo. Sim. Tá tudo ok. Vendo super bem. Eu acho que hoje a gente não conseguiu passar, né, os videozinhos. Quer passar um pelo menos, Bruno? Vou botar agora para gente. Acho bom. Sobre perguntas do público, a gente vai deixar uns minutinhos no final, certo? Então, o pessoal que já estiver aí preparado, ouvindo, sabe que lá no finalzinho a gente vai começar com perguntas que o pessoal da produção vai passar para os meninos direto. Vocês preferem que passem pelo Zap, Felipe e Bruno, pelo chat daqui? Eu acho que é melhor pelo Zap, não, Bruno? Porque aí eu acho que talvez fique mais fácil da gente conseguir. Eu não sei se ler o chat. Eu vou passar para a Bruna e para a Juliana, para a Gabi, Carlos, Zap de Bruno e Felipe, tá bom? Vou colocar aqui a vinheta, hein, pessoal? Pode passar. Você tem que amar os personagens, entende? Assim, por menor que eles sejam, você tem que namorar eles e tentar entender por que eles estão fazendo isso. Se o personagem ele não tem porquê de estar ali, porquê de estar fazendo aquilo, ele não é um bom personagem, ele não vai ser bom para o ator, não vai ser bom para mim, nem bom para o público. Tanto o ator com o seu corpo, sua voz, quanto o autor com a criação da história, somos todos contadores de história. Eu comecei a escrever por coletivo, né? Já no primeiro momento que você propõe uma ideia, alguém acrescenta ou alguém troca. E às vezes, como roteirista, eu escrevo 2, 3 frases que para mim são suficientes, que eu já entendi, mas eu preciso que as outras pessoas entendam. Então é um exercício muito grande de comunicação. Isso aí. Vamos lá. Bom, deu horário, né, gente? Boa noite. Ainda tem gente entrando na sala, mas a gente tem um tempo muito curto, né? Uma pena. Essa entrevista dura no máximo 1 hora, então a gente precisa começar para não perder tempo. Não é não? Bom, o Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o 5º Rota, Festival de Roteiro Audiovisual. Esse evento faz parte do seminário, que é composto de atividades, além de outras atividades do Rota, que são o concurso de roteiros, a mostra competitiva, que está online no site do Rota para votação popular, até domingo, 18 horas. Tem também um laboratório de projetos de séries, que no final do laboratório vai ter um pitching ao vivo também no domingo, a partir das 14h, e o encontro de negócios que está acontecendo ainda. O pessoal que ainda não recebeu o e-mail com convite para as reuniões ainda vai receber, fiquem ligados, tá bom? A gente vai hoje começar o dia com a entrevista no primeiro tratamento, que é do Felipe Cordeiro e do Bruno Bloch, que entrevistam o Fábio Porchat, nosso convidado de hoje. Primeiro vou falar um pouquinho sobre o Filipe. Ele é roteirista na produtora Prime Art, co-criador e apresentador do podcast, que é o maior podcast sobre roteiro do Brasil. Tá? Ele já escreveu para programas da GNT, Multishow, Showtime, foi finalista de concurso no Rota, foi semifinalista, foi selecionado para o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, o NPA, e o Bruno, deixa eu pegar minha cola aqui, Bruno, é roteirista e produtor do longa BO, que foi indicado ao Prêmio Abra de 2020
na categoria de melhor roteiro de longa de comédia, tá? E também premiado no Los Angeles Brazilian Film Festival de 2018 e no Festival Fica.você de 2017. É roteirista do longa Tamo Junto, que foi exibido em Gramado, e para a TV foi co-criador e roteirista da série Vendemos Cadeiras, do Multishow. Enfim, tem um longo currículo esses dois caras aí, adoro eles, sou fã do podcast, todo mundo que está aqui acredito que seja também. Quem não conhece, está na hora de conhecer. E eu vou passar a bola para vocês apresentarem o Fábio, que como ele mesmo se apresenta como ator, roteirista, comediante e também viajador. Achei bem curioso. Enfim, uma boa noite para todo mundo. Aproveitem bem essa entrevista com vocês, Filipe e Bruno. Bom, boa noite a todo mundo. Pô, obrigado, Evandro, pela essa apresentação. A gente, queria começar agradecendo ao Fábio, né? Obrigado aí por falar com a gente, cara. Somos fãs. E também agradecer ao Rota, claro. Não sei, acho que é a quarta participação nossa, não tenho certeza mais. Me perdi as contas já. Então, sim. É sempre uma felicidade. E, cara, bom, a gente sempre começa a conversa falando um pouquinho, né, do entrevistado, né? O Porchat, eu acho que todo mundo já conhece. Porta dos Fundos, Entre Abelhas, Homens, A Primeira Tentação de Cristo, Teocracia em Vertigem, Que História é essa, Porchat? Só para citar alguns trabalhos. Eu acho que não é necessário que a gente perca muito tempo aqui apresentando o Porchat. E, cara, vamos lá, assim, eu queria começar a conversa, Porchat, falando de limite de humor. Tô zoando, tô brincando. Não, a gente não vai, vamos te poupar hoje. Porque sempre eu tenho a impressão que sempre que te entrevistam é a única coisa que eles querem saber só pergunta cabeçuda. Você fica com uma pena, você fala, cara, o que você vai responder, meu Deus? Então, enfim, eu queria começar a conversa falando de algo um pouco mais light, que é o seguinte, cara, a gente sempre tem a impressão, vendo de fora, que você é um cara muito elétrico, né, que faz muita coisa, né, tem 1000 projetos simultâneos, e aí eu fico nessa questão, assim, que eu acho que é sempre importante para os roteiristas em geral. Como é que você faz para administrar esse seu tempo precioso, equilibrar tantos projetos ao mesmo tempo? Quantas horas por dia você trabalha? Você para de trabalhar em algum momento? Você dorme que horas? Que horas você acorda? A pandemia afetou de alguma forma o ritmo do seu processo criativo? Bom, boa noite para todo mundo aí. Um prazer estar aqui. Obrigado por me receber, por abrir espaço. As pessoas ficam muito impressionadas. Elas perguntam, quanto tempo você dorme? Eu falo, eu durmo 8 horas. A pessoa, mas não é possível. Eu acho que é porque eu sou um produtor do meu tempo. Eu estou sempre organizando, eu estou sempre... Vocês estão aí? Travou, voltei. Eu sou um organizador do meu tempo, eu estou sempre optimizando as possibilidades todas. Então, não tem espaço vazio na minha vida. Qualquer espaço, até para não fazer nada, eu anoto na agenda não fazer nada, que é para eu ir ocupando essas brechas. Assim. E eu consigo, como eu fui entendendo muito o funcionamento da minha cabeça, eu não consigo parar de ter ideia, eu fico tendo ideia. Não necessariamente boas, mas ideias. Eu fico tendo ideia, o tempo todo tendo ideia. Então, eu acho que só consigo dar vazão para as ideias porque eu vou fazendo elas acontecer na minha cabeça. É um pouco isso que eu faço. Então, eu vou abrindo a gavetinha, eu digo que eu abro a gavetinha do stand-up, fecho, abro a gavetinha do Porta dos Fundos, fecho, abro a gavetinha do... Eu vou abrindo e fechando essas gavetinhas. Se você falar para mim agora, faz o stand-up, eu imediatamente já aciono o meu stand-up aqui, já sei o que vai acontecer. Você fala, não, agora vamos falar sobre o roteiro. Opa, já é uma que abre. Então, nessa pandemia, que é mais difícil mesmo, eu fiquei achando que eu ia conseguir ter tempo, ia ler, ia conseguir fazer as coisas. Muito pelo contrário, agora eu vou emendando uma coisa na outra numa velocidade louca e eu não consigo mais ter o tempo do trânsito, né? Que era aquele tempo que você conseguia responder e-mail, fazer alguma coisa. Então, eu vou tendo que usar ainda mais as minhas gavetinhas, para no meio da entrevista, assim que terminar aqui, eu já emendo numa reunião de roteiro, eu estou em 3 projetos, e às vezes eu tenho reunião criativa dos 3.
e eu tenho que ir um em cima do outro e mudar a chave do não, calma, esse projeto agora é o especial de Natal, calma, agora muda o sketch do Porta. Então, eu acho que essa coisa de saber muito como eu funciono, até para saber também o meu limite, me facilita a vida de poder fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas também ficando o tempo todo ligado se eu estou conseguindo fazer aquilo direito. Se eu estou, pelo menos, ao meu ver, né, ao meu olhar, fazendo aquilo com qualidade. Porque não adianta fazer muita coisa. Fazer muita coisa não é sinônimo de boas coisas, né? Uma coisa é trabalhar muito, outra coisa é fazer muita coisa. Então, eu tento trabalhar muito, fazendo muita coisa, mas sempre olhando no final das contas. Isso está saindo como eu queria que saísse? Isso está funcionando? Porque o que eu fui descobrindo ao longo da vida é que não é só a ideia no papel, não é só aquele roteiro, mas o material humano que está à minha volta também é fundamental que esteja funcionando adequadamente. Numa sala de roteiro, por exemplo, você tem que dar atenção aos seus roteiristas, ouvi-los, entender, e não é terminou a reunião, acabou para sempre. Você ainda continua envolvido com eles, você e com as pessoas, com os produtores, com os atores dos projetos. Então, não é só estar na reunião de roteiro, dar uma ideia incrível e ir embora. O tratar, o lidar com gente é mais fundamental e mais imprescindível até às vezes do que a ideia. Não adianta, se você trabalha em equipe, ter uma ideia incrível e ser uma zona e ser muito ruim, não ser um lugar, um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para estar. Né? Ô, Fábio, aproveitando essa pergunta, essa resposta que você deu, eu me questiono, você nunca lidou com bloqueio criativo? Como é que funciona assim, para trabalhar isso? Porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma entrevista sua, você falando que escreve até no avião, quando podia andar de avião, na ponte aérea, quando você está no avião certo também, né? E aí eu fico me questionando porque você falou bem aí, você tem toda essa sua organização, mas eu imagino que, por exemplo, a gente já conversou com algumas pessoas que trabalham, por exemplo, no Porta, a gente sabe que tem uma grande quantidade de entregas que vocês precisam fazer semanais. E eu imagino assim, se você está tendo um problema ali numa sketch que você está trabalhando no Porta, se você tem um bloqueio criativo, como isso deve impactar a tua semana inteira? Então eu queria saber como é que você faz para trabalhar isso. Atrapalha o meu schedule, né? Atrapalha a minha organização mental. Se eu estou programado para escrever aquilo até aquela hora, se eu não consigo, se eu passo daquilo, vai me derrubando todas as minhas outras coisas que foram marcadas. Mas tem uma coisa assim, quando eu, por exemplo, escrever sketch para o Porta, então é uma coisa livre, não tem uma coisa específica que eu posso escrever sobre qualquer assunto. Se eu não tenho ideia, geralmente o que me move é coisas que me dão ódio. Coisas que me dão raiva. Isso faz com que, imediatamente, alguma coisa interna pulse, já me mova, me mexa, entendeu? Então, se eu não sei sobre o que eu vou escrever, o que me irrita? Me irrita trânsito. O trânsito é uma coisa que me irrita. Então, vamos pensar no trânsito. Porque, imediatamente, você entra em ebulição por dentro quando você está com raiva, né? Você fica indignado. E situações que te deixam com raiva podem ser situações muito engraçadas. Então, você pode pegar desde uma situação genérica como o trânsito, até a situação que uma coisa que é pessoa que para do nada. Sabe quando você está andando e a pessoa não está frente andando, ela para do nada, você quase esbarra, meu Deus. Dá muita raiva naquele momento a pessoa que parou. E, coitada, a pessoa parou que ela, sei lá, foi olhar a rua. Então, desde uma bobagem dessa que pode te irritar, até uma coisa mais, a corrupção, o governo pode te irritar muito, isso me faz sair da inércia, isso me ajuda muito. Uma outra coisa também é se juntar a gente que boa. Quanto mais gente boa tiver ao seu redor, mais eles seguram a onda para você. Entendeu? Imagina que maravilha. Eu sempre falo isso. Seja o Anderson Polga da sua seleção de 2002, sabe? Tu ganhou uma medalha, tu tava lá, tu entrou, mas, porra, Ronaldinho meteu-lhe gol, Rivaldo furou, o outro foi. Mas, meu amigo, ganhei. Tô campeão. Então, assim, se junte aos bons, se junte com gente melhor que você, mais inteligente que você, que tem melhores ideias que você, que seja diferente de você, porque aí você conta com essa pessoa. Você tá jogando ali, tem o dia que você não tá bom, o cara vai lá e faz o gol. O dia que você tá bom, aí tu mete 4, que delícia, que maravilha, vamos levar para casa. Mas às vezes é isso. Você sendo o Romário dando aquela mexidinha para trás para a bola do branco entrar, já tá excelente, não atrapalhando, tá bom.
mas aprender a escrever em grupo é muito difícil. Foi uma lição que eu aprendi, pasmem, no Zorra Total velho, antigo, aquele que dava vergonha. Não esse Zorra bonito que as pessoas concorriam a aprender. Estou falando daquele do Isso é uma bichona, da coisa do preconceito mesmo. Eu fui escrever lá, eu odiava o Zorra, eu achava péssimo, horrível, zero meu tipo de humor. E eu fui só porque eu tinha que ganhar um dinheiro, queria entrar na Globo de algum jeito, falei, vou entrar nesse programa. E continuei achando ruim, mas tinha muita gente talentosa escrevendo lá, e eu aprendi a escrever. Eu tinha 21 anos, eu aprendi a escrever em grupo. Eu sentava com 4, 5 pessoas. Aí você descobre que nem sempre a sua ideia é melhor, nem sempre você está num bom dia. Tem gente que pega a tua ideia que você acha que é brilhante e transforma em ideia muito melhor que a tua. Nem sempre numa ideia horrível é tudo terra arrasada. Às vezes tem ali uma coisinha que você pega e transforma. Então, se você vai abrindo a sua cabeça e o seu olhar para isso, você consegue unir forças e pegar a sua ideia, que às vezes está meio média, e juntar com alguma coisa boa. De qualquer forma, tem bloqueio, claro que tem. Por isso que uma das coisas que eu sempre faço é anotar toda a ideia que eu tenho, eu deixo anotada, porque na hora de um bloqueio, é a hora que eu pego minha nota e vou vendo o que tem ali, para essa ideia que pode funcionar. E aí eu já embarco naquilo ali, então isso ajuda muito. E o que eu tento fazer, uma dica que eu li do Mário Vargas Llosa falando, que é quando você está escrevendo uma coisa mais longa, lógico, não um sketch, mas uma coisa mais longa, nunca termine o seu dia com um ponto final. Nunca termine o seu dia com o final do capítulo. Termine faltando um pedacinho que você ainda já sabe o que vai ser, para no dia seguinte, quando você for recomeçar, você já recomeçar, não na tela em branco, mas já recomeçar com aquele finzinho que você queria. Porque daí você embala. E o embalo ajuda muito, realmente. Assim, né? Você vivendo, depois quando você viu, você já escreveu mais uma página. Então, eu achei uma boa dica desse cara aí, esse Vargas Llosa aí, não sei. Um rapaz qualquer que dá essas dicas de escrever. Sei lá, ele às vezes deve se achar. Poxa, cara, uma pergunta que a gente sempre não sei se faz, mas ultimamente a gente tem feito para a galera da comédia, que me interessa bastante também. O quanto que você acha que é importante conhecer as técnicas do humor para escrever bem o humor? Você acha que basta o instinto? Claro que, né? O instinto ele é o primeiro estágio, ainda mais quando que você falou, o negócio da raiva, provavelmente já vai gerar situações na sua cabeça, enfim, é tudo no seu feeling tipo de comédia. Mas você para racionalizar a piada, você costuma perder muito tempo nisso, se essa inversão de expectativa aqui, subir aqui, fazer uma coisa bem matemática, essa transgressão, quanto você racionaliza? Tá muito introjetado. Isso já está muito em mim. Eu acho que a técnica é fundamental, é excelente. Eu adoro me preencher de técnica, mas eu vou muito no flow, assim. Eu vou muito nas ideias que vem na cabeça. A técnica quase que serve para conferência depois que você deu aquela... Você vomitou todas as ideias, mesmo o texto, mesmo que você tenha escrito, ela flui, as ideias fluem todas e você escreveu um negócio. Quando você vai reler isso, aí eu acho que entra a técnica. Porque aí você fala, putz, está repetitiva essa piada, pô, levantou, mas não cortou, está cortando mal, tá fazendo de forma que não dá para compreender. Eu acho que a checagem que vem imbuída da técnica, acima de tudo. Claro, conforme mais você vai trabalhando, vai amadurecendo e criando experiência, você também já na ideia, você já sabe que aquilo ali não vai dar certo, não vai funcionar e tal. Mas, de um modo geral, a técnica vem muito por aí, porque se ela estiver na sua cabeça, não preciso pensar numa ideia que comece de um jeito, aponte para o outro e vá para um outro caminho, você vai meio bloqueando um pouco o fluxo. Eu acho que tem que deixar o fluxo vir. E depois parar para pensar no que é. E ler, porque muitas vezes eu, por exemplo, não só sou roteirista, como sou comediante e sou ator. Então também eu já penso em como fazer aquilo. Então ler em voz alta para comédia, de um modo geral, ler em voz alta eu acho fundamental. Mas para comédia é imprescindível. Você tem que ler em voz alta o seu texto para entender você mesmo com você. Não estou nem dizendo quando for fazer uma leitura de mesa aí, lógico. Estou dizendo quando a gente vai escrever, termina de escrever. Eu escrevo falando. Né? Desde o stand-up eu já fazia isso. Porque eu escrevo o meu stand-up. Muitos comediantes de stand-up fazem, improvisam lá na hora. Tal. Eu não, eu escrevo tudo que está ali. O texto claro, certinho, improviso, o texto certinho, não é nem tópico. O texto certinho. O texto certinho.
Não. Eu escrevo tudo certinho. Eu escrevo assim: viajar é uma coisa que eu gosto muito, mas às vezes viagem tem uns problemas. Quando você volta de viagem, eu escrevo tudo isso que eu gosto de escrever, por exemplo, stand-up, eu faço meio por tema. Faço viagem, eu faço tudo de viagem. Então eu gosto de escrever mesmo. E aí eu vou falando. E vou falando o texto enquanto estou fazendo e paro. Uma técnica que eu uso muito é escrever. Depois que terminei aquilo, eu deixo parado uma semana. Não penso mais naquilo. Aí volto uma semana depois e releio. E faz muita diferença, pelo menos para mim. Parece que eu consigo ler de fora. E quando eu leio e tá mais ou menos, é porque tá horrível. Quando tá ruim é porque é pavoroso. Mas quando tá mais ou menos é muito ruim. Quando tá, tem coisa aí, tem que retrabalhar. E quando é bom, é ótimo. Então tem isso, assim, você não pode... É uma profissão, escrever é uma profissão que não dá para você se enganar. Não dá para você dizer, não, tá legal. Você sabe que não tá legal. Essa piada... Não, se botar uma entonação, não tá boa. Não adianta você querer fingir para você. Não, o texto é teu, você que escreveu. E vão descobrir. Descobre. Não existe nenhum texto merda que foi feito, o pessoal falou genial, e você fala, ninguém descobriu que ele é horrível. Não, descobre. O ator vai descobrir, o roteirista vai descobrir, e no fim das contas, quem vai saber mesmo é o editor que vai editar isso fora. Não adianta. Então não adianta tentar se enganar. Tem que estar engraçado, tem que estar bom, tem que estar funcionando, tem que estar fluindo, e você tem que ser sincero com você mesmo para ver se você está fazendo aquilo de verdade. Claro, eu estou dizendo aqui, tem coisas que a gente escreve, às vezes, que é um trabalho que a gente vai fazer mais correndo, não é um negócio que vai mudar a história da sociedade, a gente está fazendo para ganhar um dinheiro, um evento que eu estou escrevendo. Tudo bem, eu estou dizendo que quando é um projeto nosso, que a gente está interessado, que a gente está afim, que a gente está querendo escrever, não adianta se enganar. Tem que ir atrás mesmo. Então, eu escrevo, leio, releio, falo e falo em voz alta. Ô, Fábio, a gente tem um grupo de apoiadores do podcast que eles têm uns benefícios e um deles é saber com quem a gente vai conversar com bastante antecedência. Eles podem mandar algumas perguntas. E aí a gente recebeu uma pergunta que eu achei muito boa, inclusive para você, porque ultimamente você tem feito várias entrevistas com produtores, várias entrevistas com pessoas que estão trabalhando, e você fez muita coisa durante a pandemia. E ele faz uma pergunta sobre o que vai ter para frente em relação à pandemia. A gente está passando, principalmente no humor, no caso, né? A gente está passando por uma época muito sensível em vários pontos. E aí ele pergunta se você acha que as mortes, toda essa depressão que a gente está vivendo, ela vai, de certa forma, pautar o humor para as próximas décadas. E ele faz uma outra pergunta bem interessante, se você acha que a comédia deve ter um compromisso de ajudar na crise de saúde mental coletiva. O compromisso da comédia é fazer rir. Ponto. Final. Se seu objetivo é primeiro instruir as pessoas, não, eu antes de fazer rir, a minha piada quer fazer pensar, não é piada. Tem que fazer, a pessoa tem que rir. Por isso que vale tudo. Vale torta na cara, vale piada de pum, vale DR, vale uma música, uma paródia, vale todo tipo. Claro, lógico. Se você ainda consegue fazer rir e trazer uma lição ali atrás, uma ideia que você quer repercutir, melhor ainda. Agora, a comédia, justamente porque ela faz rir, justamente porque ela faz com que todo mundo alivie, né? Desopile o fígado, é o que todo mundo fala, desopilar. E, no fim das contas, o brasileiro votou com o fígado, está pensando e discutindo com o fígado. Então, a gente precisa desopilar. Então, a comédia serve muito para isso. Acaba que uma das funções dela é essa. É fazer com que todo mundo dê risada. Você pode fazer comédia para esquecer, para as pessoas esquecerem os problemas, e você pode fazer uma comédia para as pessoas, inclusive, lembrarem daquele problema e a gente ridicularizar aquilo e aquele problema ser exposto, jogar uma luz em cima daquilo. Nessa pandemia, a gente ainda bom, estamos dentro dela, né? O Brasil, então, mais dentro do que a gente gostaria que tivesse. E sempre que a gente consegue olhar de fora, a gente consegue aproveitar mais qualquer situação. A gente ainda não consegue aproveitar tanto. Eu imagino que assim que acabar, vamos torcer para que no começo do ano que vem a gente já tenha um número de vacinados muito grande e tal, eu acho que as pessoas não vão querer mais ouvir falar de corona. Ninguém mais vai querer
ver máscara na frente, apesar de vai ter que continuar usando, mas a gente não vai querer mais ver Zoom, tela de Zoom, não vai querer mais ouvir falar de álcool gel. Então, eu acho que qualquer coisa de comédia que vai vir daqui no início a curto prazo, eu digo, eu acho que a gente vai esquecer o corona, vai esquecer a pandemia. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma comédia com 10 pessoas em cena ao mesmo tempo. Vamos fazer uma cena de suruba, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais fazer cena de Zoom. Mas, num médio prazo, eu acho que a gente vai conseguir olhar para trás e poder rir mais e brincar mais, até para sair, porque a comédia de hoje é a tragédia de ontem, né? Foi a tragédia de ontem. Aquilo que é horrível, que a velhinha cai na rua. Meu Deus, uma coisa horrível. Ela machucou, ela feriu e tal. Mas quando a gente chega em casa e depois viu que a velhinha estava bem, a gente fala, que loucura, a velha caiu no meio do buraco, ela caiu, deu um grito engraçado. É isso, né? Então, no fim das contas, acho que a pandemia modifica mais nesse sentido. Faz a gente querer rir dela, querer sacanear os detalhes. Não, obviamente, as pessoas que estão morrendo, mas as dificuldades que a gente está encontrando e tal. Mas eu não sei se ela modifica tanto a comédia no sentido de vai haver um outro tipo de comédia, um outro fazer. Eu acho que o que modificou foi as pessoas perceberam que podem fazer em casa, que pela internet a coisa funciona também, que não necessariamente para fazer uma cena de humor eu preciso ter um estúdio gigante. Nesse sentido, sim. Daí pode surgir uma mutação qualquer, que é dessa situação difícil, a gente conseguir tirar um jeito de produzir essa comédia. E nesse sentido, sim, eu acho que houve e haverá ainda modificações. Poxa, falando ainda de comédia, cara, o que você costuma... Primeiro, a gente sabe que tem muita gente que trabalha com comédia e que chega em casa e não está muito no clima de comédia, né? Não sei se é o seu caso. Você costuma consumir muita comédia até hoje em dia? E que tipo, se é o caso, se for o caso, né, que tipo de comédia te interessa como público? Mais te interessa, né? Porque eu sei que... Imagino Eu assisto tudo. Eu assisto tudo. Eu assisto comédia, assisto drama, terror, eu leio notícia, eu leio poesia, eu leio biografia. Tudo pode gerar uma piada. Tudo. E a gente precisa estar informado e saber o que está acontecendo ao nosso redor para justamente poder criar. E ainda pensando em formatos, eu gosto muito de saber o que está acontecendo, e nisso a globalização nos ajudou, porque a gente agora tem acesso a comédias neozelandesas, que a gente jamais teria. Então eu gosto de saber o que está rolando, eu assisto tudo, e a gente vive uma crise da comédia, na verdade, hoje em dia, né? Se eu falar para você, me dá aí 10 séries que você está assistindo, se bobear nenhuma é comédia. Talvez talvez uma animação de comédia, você me diga um Rick and Morty, talvez fale um BoJack, mas a gente está assistindo muito drama. Por quê? Porque vivemos um momento de transformação no mundo em que a comédia está sendo vista como... Está mudando, né? Mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa cabeça, e o rir do outro, ridicularizar o outro, está ficando mais perigoso, a gente está tendo que pensar mais a respeito disso e lidar com isso no drama. Facilita muito, porque você pode botar um personagem racista num drama, porque você vai falar sobre o racismo e as pessoas vão falar, como é que tem um racista? Agora, lógico, se eu vou fazer uma piada que tem uma citação racista, espera aí, mas como é que a gente está rindo da cara do... Então tem um lugar em que a comédia está perdida, e no mundo todo, eu estou falando do mundo, não é só no Brasil, é no mundo, que está dificultando a gente de assistir boas comédias. E difícil, assim, comédia boa no cinema. A última que me fez rir mesmo, difícil. Série, a gente pode até falar, Fleabag, eu acho que talvez tenha sido a última grande não é série assim uma grande comédia, né? Inovou. Mas você ri bem, assim, é claro, tem um dramalhão ali, mas eu acho que tem boas piadas, tem muita comédia. Aquele olhar dela, quebra da parede, ela conseguiu usar a quebra de parede de uma forma que a gente não tinha visto antes, deu uma diferença. Tem, claro que tem. Eu gosto muito de uma que lançou na Netflix chamada Black AF,
que eu acho que é meio mockumentary, que é muito engraçada, divertida, tentando fazer de um outro jeito e tal. Mas eu gosto de tudo um pouco. Claro, não é muito a minha onda, umas comédias muito bobalhudas, assim. Por exemplo, eu assisti um filme com o David Spade, que estava na Netflix também, que ele conhecia uma menina, nem lembro. Eu acho muito bobalhudo demais, piada meio velha. Eu acho que tudo que tem umas piadas que eu já vi, eu penso, porque comédia tem essa questão. Se eu falar para você, gente, você conhece aquela piada do português? Você falar conheço, eu não vou contar, porque você já conhece, né? Tanto é que qualquer piada, quando a gente vai contar, a gente fala, você conhece aquela história, né? A gente não vai contar de novo a piada que você já conhece. Então, para que as pessoas vão fazer um filme contando as piadas velhas que a gente já viu? Isso me dá uma certa preguiça. Assim, eu, como artista, sempre pensando em uma coisa para frente, em novidade, em como criar um negócio que eu ainda não vi, ou de pegar um formato e tentar modificar ele, eu acho chato ver coisa que eu falo, nossa, mas isso aí é antigo demais, pelo amor de Deus. Por isso que eu fico tão impressionado quando eu assisto Annie Hall, por exemplo, que o noivo neurótico, noivo nervoso, noiva neurótica, que não, enfim, pré-abuso sexual, eu fico muito espantado como é brilhante, porque o cara, em 74, criou um filme fazer comédia de uma maneira totalmente inovadora, totalmente diferente, que ainda hoje é impressionante. Assim como Monty Python. Quando você assiste A Vida de Brian, você fala, caralho, que loucura. Eles fazem piadas sofisticadas, piadas bobas demais, com trocadilho, com bigosdicos para falar que o pinto é grande, mas é engraçada. Eu acho isso muito legal. Como é que você consegue fazer inovar na comédia? O pensamento é esse. É isso um pouco que eu tento trazer. Como eu sou um artista ainda começando, em ebulição, ainda interessado no meio, eu tento, tudo que eu vou fazer, eu tento que seja de alguma forma diferente. Então, quando eu vou fazer a série Homens, não é só uma série, é uma série em que você tem situações surreais, meio trazendo a linguagem um pouco quase da animação para lá, de flashback, de ideia, situações malucas. Tem um pinto gigante que eu converso com ele. Então, assim, tentar trazer o cenário, vai mudando no meio da cena e virando uma coisa para adiantar um ritmo diferente. Então, eu tento meio ir por aí, assim. Mesmo no stand-up, eu não quero fazer mais do mesmo, não quero contar as mesmas piadas. Eu parei de fazer meu show, eu já estava fazendo ele, sei lá, 7 anos, e eu falei, gente, eu fazia piada à luz do banheiro, que acendia sozinha. Eu falei, a luz do banheiro já fala, e eu estou aqui fazendo uma piada velha. O público ainda ria, ainda funcionava, ainda podia fazer, ainda podia ganhar dinheiro pelo Brasil fazendo. Eu falei, mas não aguento mais. Eu quero falar de outra coisa, eu quero falar, já cumpri essa função. E eu acho que é um pouco isso, vamos andar. Foi por isso que eu parei de fazer meu stand-up, meu programa, meu talk show. Eu estava fazendo um talk show que estava legal, eu estava gostando, estava dando audiência, me dava dinheiro. Eu falei, mas não aguento mais, já fazendo de novo talk show, todo mundo faz talk show. Ficar recebendo as pessoas, perguntar de polêmica para pessoa, polêmica que morreu em 2010, polêmica. E aí eu tô lá, eu e você, me conta. Eu falei, não quero, e aí parei. Todo mundo falou, você tá maluco, você vai parar um programa teu, diário, na TV aberta, com o teu nome. Eu falei, porque eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Eu odeio estar no rabo do foguete. Eu gosto de estar na cabeça do foguete, vendo o que vai rolar. E aí eu fui criar um outro programa. Que programa? Um programa. E aí é isso. E não é inventar a roda, é um programa de história. História é a coisa mais velha do mundo. Sentar em volta de uma fogueira e contar a história é a coisa mais velha do mundo. Mas eu acho que a cabeça do foguete, ela tá vendo o que já parou de ser feito também. E o que eu pensei? O que era o mais legal do jogo? O mais legal do jogo era aquelas histórias malucas que vinha do cara que plantava minhoca e colhia feijão. Nossa, que doideira, como assim o homem que transou com a sereia? Eu quero ouvir isso. E aí eu comecei a ir, vamos calma, como dizia Simonal, sem champignon. Sem champignon. Vamos no facinho aqui. O que é o bom? O bom é a história. Uma história de cada um vai contar uma historinha doida. A gente vai ouvir, vai brincar. E eu pensei, aí, olhando para mim, eu criei pro apresentador Fábio, porque eu falei, ali no talk show, era eu em função de um formato. Um formato já consagrado, formato ótimo, talk show legal. Mas aí eu pensei, o que eu sei fazer? Eu sei contar história, eu sei improvisar, eu sei melhorar a história dos outros, e eu sei andar no meio da galera e bater papo. Então eu criei um formato em minha função.
eu criei um formato em que me colocasse no centro da coisa. Então, ao invés de eu ficar ali tentando fazer o formato dar certo, o formato corre atrás de mim que eu vou fazendo as coisas aqui. Então, eu peguei tudo aquilo que logicamente, eu falando comigo, né? Que eu acho que eu sei fazer, que eu sei fazer de melhor, e botei num programa. E aí, funcionou. Funcionou para mim e funcionou para o público. Afinal de contas, o programa deu certo, foi super legal. E eu fiquei encantado com uma coisa que eu estava torcendo muito, que é não precisa de uma polêmica para uma história se difundir. Se ela for boa e bem contada, não precisa você ter transado no meio da rua com a mulher melancia. Você pode só ter sido assaltado, e essa é a sua história. Mas essa história funciona, preenche, pega a gente. E isso me deixou muito feliz, assim, de ver que saía na imprensa notas das histórias. E histórias que não tinham, não era ninguém falando contra o governo ou falando do machismo e do feminismo. Eu falei, eu não aguento mais ouvir opinião. Todo mundo quer dar opinião o tempo todo, e ainda bem que a gente tem muito espaço para dar opinião. Todos os programas dão opinião, mas está todo mundo lacrando. Em todo lugar está todo mundo lacrando. Eu não aguento mais lacrar. Tá lá, já tem lá o Twitter para a gente lacrar, no Instagram. Eu queria fazer um negocinho que a gente não quisesse lacrar. Eu só quero assistir o negócio, ficar 1 hora sem ouvir falar de Bolsonaro. Eu não aguento mais, eu abro o jornal, tem Bolsonaro em todo lugar, esse homem tomou conta. Ninguém contou uma história. Já abriu o classificado, tem lá, procura. Ninguém contou uma história que tinha o Bolsonaro no meio? Não, graças a Deus, não tinha. Porra, que bom. Ô, Fábio, de várias coisas que você falou durante as respostas, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: você falou sobre a questão do humor, das pessoas precisarem escutar, você falou dessa questão de hoje em dia a gente está num lugar de repensar alguns assuntos, alguns temas, e falou também sobre ser o Anderson Polga ali num time. E aí eu queria saber como é que você trabalha com as equipes. Monta sala para homens, trabalha com a galera do Porta. O que você acha que é importante para os trabalhos que você faz, os diferentes trabalhos que você faz, que eu acho que cada um tem uma particularidade, para montar e para trabalhar com essas equipes e para fazer com que a coisa ande? E, por exemplo, o Porta, eu acho que tem, às vezes, toca em algumas polêmicas, então vocês talvez tenham uma equipe diferente do que, por exemplo, Homens, que é uma coisa um pouco mais fechada para um público talvez um pouco mais classificado, vamos dizer assim, que você consegue entender melhor quem assiste a série, etc. Então, eu queria saber como é que você monta a equipe, como é que você nota que está funcionando, como é que é formar uma sala que funcione bem para o humor. Eu gosto sempre de ter uma pessoa na sala com quem eu nunca trabalhei, que seja uma surpresa para mim. Claro, que seja indicado de alguém, né? Não saia na rua gritando, vem, entra aí. Alguém falou, pô, fulano é muito legal, eu não vejo o que já escreveu, lógico, para entender, mas eu gosto sempre de ter uma pessoa meio que vamos ver o que isso vai acontecer, vamos ver se me surpreende. Gosto sempre de ter ali também pessoas que eu já trabalhei muito e que eu tenho a confiança de que vai me entregar, de que vai resolver, de que vai fazer. E gosto muito de uma sala onde todo mundo fale, todo mundo jogue ideia, e que não tenha um vício que eu peguei, que pode até ser negativo num primeiro momento, mas que eu acho super bom, que é não ter apego à ideia e não se ofender. Se a gente está aqui nessa sala, a gente está escrevendo o roteiro, é porque a gente aqui é legal, a gente tem ideia boa, não tem aqui ninguém medíocre. Então, você me dá uma ideia, Felipe me dá uma ideia, eu vou falar, não sei, Felipe, não gosto disso, não acredito nisso. Se você se ofender, acabou, entendeu? Porque a ideia a gente fica tendo, ideia a gente tem um monte. Então joga fora, pensa outra. Você vai pensar outra, eu tenho certeza. Lógico, eu não falo, Felipe, seu merda, que ideia horrível, enterra ela junto com a sua família. Claro, você lida com as pessoas, mas não pode ter assim, aquele momento que você fica, ai meu Deus, como é que eu vou dizer pro Bruno que essa ideia não tá boa? Tem que falar, Bruno, não, isso eu não acredito nisso. Não, mas não faz o menor sentido. Agora, ao mesmo tempo, ficar prestando atenção, porque às vezes eu acho que não faz sentido, mas toda a sala fala, não, Fábio, faz sentido. Então, peraí, então eu sou errado. Isso acontecia muito assim, tendo meu programa, meu talk show. O pessoal, vamos fazer o jogo tal. Eu falo, gente, esse jogo tem a menor graça. Eu peço,
toda a equipe de roteiro falava, não, é bom, vamos acreditar. Eu falei, bom, eu acho que vai ser horrível. Mas se vocês todos estão dizendo que vai ser bom, a gente vai fazer e eu vou tentar fazer dar certo, lógico. E aí fazia, algumas vezes dava certo, e eu falava, e reconhecimento é muito importante. Pô, gente, ainda bem que eu fiz o jogo de vocês. E quando não dava certo, também eu falei que não ia dar certo, porque essa merda não tinha graça. É assim, mas não é porque eu tinha razão, eu já tive razão algumas vezes, já não tive outras, mas não ter, assim, ficar de dedos para falar com alguém e ficar meio pensando, ai meu Deus, eu não vou ter que ter. Essa minha ideia, ao mesmo tempo, quando te negam a ideia, você fala, ai, ele não gosta de mim porque ele negou a minha ideia, ele não quis fazer. Esquece isso, vamos pensar na próxima, vamos nessa, vamos tendo ideia, vamos jogando a ideia na mesa. E de ideia ruim, não pode ter medo de ideia ruim também. Claro, se você só dá a ideia ruim, temos um problema. Mas ideia ruim faz com que surja uma boa. A gente precisa jogar fora umas coisas, falar, e se a gente fizer isso, e se fizer aquilo, não, isso e aquilo. É aí que a gente pensa numa outra. Então, é isso aí, ó, a ideia merda aduba a ideia boa. Então, tem que ir nessa, tem que poder falar. Então, uma equipe em que você possa dizer para o outro a sua ideia é ruim, é fundamental, sem o outro se ofender e sem você ficar com medo de falar. E quanto mais a gente vai se aproximando desse novo momento que a gente está vivendo, né, a gente tem que falar de diversidade. Eu acho que é importante ter na sua sala de roteiro mulher, se você é homem, é importante. Se você é hétero, é importante que tenha gay, é importante que tenha preto, é importante que tenha pessoas que não são você. Não adianta ter 10 Fábiozinho falando. O importante é ter gente que fale, Fábio, isso não tem a menor ideia. Até para se você cometer um erro, até se você falar alguma coisa, alguém poder te corrigir. É um espaço de confiança mesmo. E tá tão perigoso, tá tão esquisito. Eu fiquei no começo do ano passado, eu fui para Los Angeles, fiquei 2 meses lá, fazendo um curso lá no UCLA. E aí, no primeiro dia de aula, o professor de roteiro, os 2 cursos de roteiro, um para série e um para filme. E aí, o professor de roteiro falou, gente, aqui é um espaço seguro e de confiança. Se aqui você quiser fazer uma série a favor do nazismo, vamos entender, vamos ouvir, vamos conversar. Daqui para fora eu posso chegar para você e falar assim, é um louco de pedra, como é que você vai fazer uma série a favor do nazismo? Mas aqui dentro, como estudo, como objeto de aprimoramento, a gente tem que poder falar tudo. Tem que poder falar a piada errada e eu falar, peraí, mas não pode mais fazer essa piada é racista, vai preso. No sentido também de que não adianta você se ofender com o outro. O cara faz uma piada que você não considera, você não dá, não tem mais como trabalhar com o Bruno. Calma, a gente está aqui criando um ambiente para justamente o Bruno poder fazer uma piada horrível, super machista, e uma mulher olhar e falar assim, caralho, Bruno, você não pode falar uma coisa dessa, isso nem existe mais um dia. E o Bruno mesmo fala, puta merda, não tinha pensado. Porque a ideia ruim vem do mesmo lugar da ideia boa. Ninguém tem uma ideia ruim porque quer. Fala, aí eu vou ter uma ideia horrível, agora eu vou ter uma ideia preconceituosa. Agora vocês vão ver. Não, a gente tem ideia, a gente fala palavras erradas e a gente está aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Então, a questão da diversidade na sala está sendo um ponto bem nevrálgico, assim, para uma sala de roteiro funcionar, andar, caminhar e a gente ter esse olhar. Bom, acho que a gente está... Né, Felipe? Acho que talvez essa seja a última pergunta, que a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas, poucas perguntas mais objetivas, né, para todo mundo. Então, acho que a gente tem uma última pergunta agora, antes de entrar no bloco, depois a gente faz as perguntas da galera. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouco dos especiais, né, de Natal, né, que foram recorrentes. Não vou falar nada muito assim, estou falando mais do projeto como um todo, né? Não estou falando das circunstâncias externas. Por que você se interessa tanto com a comédia dentro desse contexto, desses temas bíblicos? O que você enxerga ali como um terreno fértil para fazer graça mesmo, fazer essa sátira? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sempre me interesso por aquilo que não pode. Quando você diz para mim assim, não pode falar disso, eu só consigo olhar para isso agora. Eu só quero fazer, eu me desafio. Então, assim, você não vai fazer piada com HIV, né? Eu fiz uma série viral sobre HIV. Não, você não vai falar de racismo. Opa, como é que eu não vou fazer? Fizemos um acordo com a ONU, fizemos 3 vídeos de racismo, machismo,
Eu adoro falar sobre esses assuntos porque eu sou um defensor do tudo pode. Dentro da lei, tudo pode. Inclusive, tem que poder. Para o bem da democracia, para o bem do bate-papo, da conversa, porque no momento em que não pode falar sobre isso, isso vira um intocável, vira uma regra, vira uma lei, vira um monstro e te engole, te come. Eu acho que o objetivo da comédia, depois de fazer rir, é impedir monstros de se criarem. A gente não pode deixar os monstros acontecerem. E é só ridicularizando eles que a gente consegue fazer com que eles voltem a ser bichinhos pequeniticos que não vão te comer. A comédia tem que ficar fazendo isso. A religião é um tema que me interessa muito porque eu acho muito interessante uma pessoa acreditar em algo que não existe e fazer disso a sua vida. Seguir preceitos numa coisa que ela não tem certeza. Ninguém tem certeza. Eu posso dizer que não acredito, você acredita, mas é muito curioso uma pessoa falar assim, não, eu acredito, porque você não acredita. Então, eu não posso falar assim, hoje eu não acredito mais na gravidade. Não, na gravidade não acredito mais. Sim, você pulou do prédio e você morre. Não adianta, a gravidade está lá. Fala, não, eu não acredito mais nessa coisa que eu não vou, eu vou voar. Não existe. Religião não. Religião é uma coisa que você escolhe acreditar, te faz bem, imagino, e a pessoa começa a viver de outro jeito, a não fazer coisas, a parar de agir de uma forma. Então, eu acho isso muito mágico. A pessoa pegar um livro que foi escrito há 3.000 anos, em hebraico, foi traduzido para o aramaico, depois para o grego, depois para o latim, aí vem para português. Os livros foram perdidos. Teve gente que pegou o livro, tudo foi reescrito. A pessoa pegar aquilo e falar, não, isso é Deus, isso existe, eu acredito nisso. Eu acho mágico, eu acho uma loucura mesmo. E por isso me interessa. Porque não pode fazer e porque é uma doideira louca. Então eu vou atrás disso, eu gosto de ler, de me empenhar nessa, porque as histórias bíblicas, por exemplo, muita gente fala assim, você não faz Alcorão? Eu falei, porque eu nunca li o Alcorão, ninguém no Brasil sabe do Alcorão, piada é você reconhecer aquilo ali. Não adianta fazer uma piada de um cavalo alado que ninguém sabe que isso aconteceu no Alcorão, ninguém vai rir. Agora todo mundo sabe que encheu os mares quando viu Noé estava numa arca com todos os bichos do mundo. A Bíblia é muito engraçada. É engraçado. Se você pegar e ler aquilo literalmente, tem passagens que são... O Antigo Testamento é um negócio primoroso. Eliseu, ele estava subindo a montanha, ele era um homem careca. Ele estava subindo a montanha, 42 crianças apareceram, começaram a rir da cara dele, apontar e falar, careca, careca, careca. Ele ficou chateado, pediu para Deus, Deus mandou 2 ursas que devoraram 42 crianças. Tu acredita num negócio desse? Isso está na Bíblia. A pessoa fala que aconteceu. Quer dizer, Deus mandou 2 ursas devorar 42 crianças porque chamaram ele de careca. Quer dizer, uma masculinidade frágil num nível muito violento. Mas muita coisa boa na Bíblia. Na Bíblia tem uma burra que fala, uma burrica. O moço estava sentado da jumenta e a jumenta falou com ele. E ele conversou. Isso está na Bíblia. A pessoa fala que não existiu. A jumenta falou. Então, assim, isso é muito bom. Quando você tem o olhar do não sagrado, por isso que é importante sempre olhar de fora. Por isso que é importante não estar envolvido. Eu acho que a comédia que as pessoas não conseguem fazer, que eu não conseguiria fazer, é uma comédia que eu estivesse envolvido nela de coração. Eu acho que minha mãe está viva. Então, eu faço piada de mãe morta. Talvez quando minha mãe morrer, eu fique tão sentido que eu não queira fazer piada da mãe que morreu. Porque, puxa, isso me magoa, me machuca. Quando a coisa é muito distante, a gente consegue rir mais. E eu sou muito distante da Bíblia nesse sentido, porque eu não acredito que aquilo ali... Eu acho que são histórias muito interessantes, eu acho que tem parábolas lindas, acho que Jesus foi os caras... Imagina, Jesus pregava o perdão. Se em 2020 falar de perdão, você toma uma pedrada na cabeça, imagina no ano 1, se falar de perdão no ano 30. Esse homem, como é que ele crucificado com 33, eu acho ele um vencedor, porque, né, falando de perdão, hoje em dia ele não durava 4 anos na mão de arminha para o alto, não tem como. Então, assim, é muito interessante olhar de fora justamente porque você consegue ter uma visão que não é a visão que o crente, por exemplo, tem, que a pessoa do cotidiano que respeita. Porque a pessoa fala assim, mas você está desrespeitando. Sim, a comédia é desrespeitar.
é desrespeitar. Não é vilipendiar, não é rasgar, não é impedir você de professar. Isso é outra coisa, a gente tá falando de crime. O desrespeitar, porque muita gente fala, ué, Fábio, então você ia gostar que eu fizesse piada com a tua mãe? Eu ia falar, não ia gostar, mas você pode fazer, se você quiser, você pode. Uma coisa é gostar, outra coisa é poder. E eu acho que se a pessoa fala, mas eu sou muito religioso, eu não gosto. Lógico, você tem total razão. Eu acho que eu também odiaria, se eu acreditasse muito que isso é sagrado para mim, alguém vem e sacaneia. Mas eu acho que é um mundo de possibilidades, tem muita coisa ali dentro. E tanto é que a gente já tem 8 especiais de Natal, desde do YouTube, depois Netflix, e terminando no Teocracia em Vertigem, que a gente lançou ano passado. E cada um com uma história diferente, cada um com, às vezes, os mesmos personagens. Jesus também quase em todos, mas brincando com isso. E é muito doido, porque assim, muita gente religiosa fala para mim, eu adorei, meu pastor falando para mim, padre falando, é engraçado demais, vocês são muito doidos, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Esse último Teocracia em Vertigem eu mostrei para 3 pastores, os 3 leram, me deram dicas de piada, inclusive. Então, assim, é isso. No fim das contas, as pessoas elas estão tão ligadas com o coração, elas não conseguem rir. O que eu também super entendo, não tem problema nenhum. Bom, é muito bom. Nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando aqui, mas vamos lá, vamos fazer o bloco final rapidinho e depois a gente acho que consegue fazer uma perguntinha aí do pessoal. Fábio, primeiro, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser um episódio de uma série, pode ser um sketch, pode ter sido feito, pode estar na gaveta, vale tudo. Eu gosto muito do último, do Teocracia em Vertigem. Eu fico muito feliz com ele, porque ainda mais teve a questão pandemia resolvida e solucionada. Então eu fico muito feliz com ele. Acho que é muito engraçado, eu adoro as piadas que estão ali, e acho que ele tem muita camada nele. E isso me deixa bastante feliz. Como sketch, eu gosto muito de um muito simples, mas que, e lógico, eu não consigo me separar ali do ator fazendo, mas o propaganda política, eu acho um ótimo exemplo do cara que fica rindo dos idosos, de como um roteiro muito simples, quando aplicado ali em conjunto com o ator, no caso era eu comigo mesmo, mas como um ator consegue se apropriar daquele texto e fazer de um jeito que funciona muito. Então aquele roteiro é um roteiro que eu gosto bastante. E gosto de um chamado Ciclo da Vida, como roteiro, agora pensando, que é do cara que é parado pelo traficante, aí vem o traficante, aí vem o policial, e do policial vem o deputado, e a gente vai vendo o ciclo da vida. É muito brasileiro aquele vídeo, eu gosto bastante. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. Pode não ter sido feito também. O pior... não, esses muitos, né? A gente joga fora os roteiros, a gente vai vendo. Cara, tem uns textos de stand-up meu que eu comecei a reler, que eu peguei lá atrás, e era muito ruim. Tinha coisas proibitivas, se eu falo hoje eu vou preso, e que era aplauso, as pessoas amavam, aplaudiam. Mas tinha deixa eu ver se eu lembro de um específico. Tinha um que era sobre piada, que ele não... Era uma ideia que é boa, que na piada a gente aceita tudo. Né? Porque na vida real, se eu falar, eu estava sentado com um padre, um argentino e um poodle, você ia falar, que loucura, onde é que foi isso? O que você sentou? Na piada, não. Na piada você fala, tinha um português, o gênio da lâmpada e o caçulinha do Faustão. Você fala, e daí? Na piada a gente aceita tudo. E aí tinha esse texto que a ideia era boa, mas eu não fazia ele bem, eu escrevi ele mal, tanto que eu quero reescrever. E, Fábio, o que você assistiu, qualquer coisa também, nacional, estrangeira, qualquer formato, que quando você acabou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso? Tem um texto do Gregório para o Porta dos Fundos que ele faz, que é um reconhecimento, que tem um oriental, se não me engano é um chinês, reconhecendo brasileiros. Ele fala, mas gente, brasileiro é tudo igual, eu não consigo reconhecer. Tinha um branco, um preto, um louro, um alto.
E aí, esse roteiro é genial, é brilhante. E ele falando, não, pra mim é tudo igual, a mesma coisa. Tu tem cara de Ronaldinho. Eu acho primoroso. Eu queria muito ter escrito esse. Esse é um que eu queria ter escrito. De roteiro de comédia, a história do mundo do Mel Brooks, eu ia ter ficado muito feliz de ter escrito, mas eu acho que hoje a coisa mais brilhante que eu já vi foi no teatro, chamada The Book of Mormon, que é um negócio, sei lá, não tem nem explicação. Aquilo eu queria ter feito e morrido, porque é genial, é brilhante, é hilário, é muito bem realizado. Os caras que fazem South Park, que criaram, e eu queria ter feito. E, bom, a última pergunta. Qual é a ideia que você tem, algum roteiro que você tem aí desenvolvido, escrito, que você não conseguiu realizar ainda, que está ali no topo da lista, aguardando sua chance aí de existir nas telas? É um filme para lançar lá fora, nos Estados Unidos. Não é nem uma comédia. Eu tenho duas ideias que eu gosto muito, que eu acho muito boas e que funcionariam muito lá fora, e que eu ainda não consegui nem tirar do papel, nem tirar da cabeça, nem botar no papel. Mas duas ideias que estão aqui de filmes falando sobre racismo, que eu ainda vou fazer isso lá. Mas é exclusivamente lá mesmo, né? É feito... Funcionaria 100% lá. Uma que tem a ver com o Ku Klux Klan e tal. São dois filmes, dois longas. Entendi. Que legal. Bom, agora vamos abrir aí para as perguntas. Eu peço que o Evandro ele vá controlando um pouco a gente, porque em tese a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria agradecer aí a galera que mandou pergunta, mandou comentário. Tem várias pessoas aí que a gente conhece. Queria agradecer o Samuel, o Thiago Dottori, grande Thiago que já esteve aí com a gente, a Letícia Bulhões Padilha também, nossa amigona, que pelo que eu li aqui eu roubei involuntariamente a pergunta dela, então também a gente já ganhou um pouquinho de tempo. A Juliana Revelli, a Laude, Camila, Eliane. E aí eu queria fazer uma pergunta da Samantha Carvalho. Ela pergunta o que te impulsiona a escrever tantos projetos diferentes. Eu acho que você já falou um pouquinho aqui, mas tem uma segunda parte aqui que eu achei boa, que é se você tem alguma dica marota para ajudar os procrastinadores que adoram ver Porta dos Fundos quando deveriam estar escrevendo. Continuem assistindo Porta dos Fundos. Não, mas é bom também. É claro, quando acaba te atrapalhando a vida, é ruim, mas é bom de vez em quando estar escrevendo, parar um pouco e fazer outra coisa, voltar, também refresca um pouco a cabeça, no fim das contas faz sentido. Em relação aos projetos, eu tento fazer aqueles projetos. Eu penso assim, eu tenho o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, o que eu posso fazer que eu só posso fazer no Porta dos Fundos? Que tipo de projeto? Porque não me interessaria fazer no Porta dos Fundos uma coisa que eu conseguiria fazer em qualquer outro lugar. Acho que só no Porta dos Fundos eu posso fazer uma série sobre HIV. Só no Porta dos Fundos eu posso fazer um especial de Natal falando que Jesus tem um caso com o demônio. Só no Porta dos Fundos eu posso fazer um peru gigante conversando com um cara broxa que é machista. Então eu tento sempre pegar assim, o que só aqui posso falar, sobre o que não está se falando, sobre o que as pessoas não estão falando, e sobre o que ninguém falou ainda. Ou se falou faz muito tempo. Então eu fico tentando muito pensar nisso. Não só como ideia, mas como formato também, como realização. E é isso que me impulsiona e me move a criar novas coisas. Eu vou fazer uma outra aqui, do Renan. Ele pergunta os seus processos, acho que você já falou um pouco para chegar na piada, mas ele pergunta como é que você tem certeza que ela vai dar certo com o público? É testando? É no feeling? Você tem no feeling, lógico, fazendo há algum tempo você vai tendo algum tipo de experiência, claro, mas contando para os outros. Você tem que contar as piadas para os outros. Na mesa de bar, para os família, para os amigos, tá sentado com alguém, conta a ideia, conta a história. É até bom, de um modo geral, até mesmo o drama, contar a história para alguém. Primeiro que você mesmo vai tendo ideia, conforme você vai botando para fora, você vai falando, você vai pensando e vendo os erros, as incongruências dali, e a pessoa faz perguntas para você, que às vezes eu falo isso muito com a minha mulher, conta a história para ela, e ela faz, não, por que ele fez isso? Eu falo, não, lógico, por quê? Ele faz. Aí eu não tenho resposta muito. Aí eu falei, é verdade, eu não tinha pensado ainda por que a minha mulher aparecendo ali, inclusive arrumando as coisas. Falando, por que pelo menos está de roupa dessa vez? Por que isso aconteceu? Então é importante falar e contar para os outros, e com piada funciona muito. Você contar a piada,
E não necessariamente contar a piada, mas contar a situação engraçada e ver se os outros riem. Porque se os outros não riem, opa, o caminho tá quente, o caminho tá bom. Ô, Fábio, tem uma outra pergunta aqui que fizeram, Temos mas tempo? antes... Tem tempo, Cuca? Sim, vamos esticar a um pouquinho, alguns minutinhos dá. tá. Então Se o Fábio puder também, né? Eu antes, que você estava falando mesa de bar, cara, um dos meus sketches favoritos do Porta é um que você estão 3 pessoas na mesa de bar e você é uma delas e fala sobre comer cu de bêbado. Eu lembro que eu assisti isso e ria e assistia com amigos meus na mesa de bar e você falando, é isso que você faz? Então você espera ficar bêbado? Eu já tenho problema disso, daquilo, eu tenho que ficar preocupado, você vai comer meu cu depois. Eu lembro que foi disparado um dos meus favoritos, mas só porque veio aqui, eu assisti tantas vezes que eu sinto que eu deveria falar da primeira vez que eu tivesse a oportunidade de conversar contigo. Mas, bom, deixa eu vir aqui para uma pergunta. Tem a pergunta da Thalita Sávio, que ela fala que a Gigi Soares, no curso que ela fez na roteiraria, fala como o objetivo de Homens era uma desconstrução, um roteiro que mostrasse um humor moderno, saudável, falar sobre homens e de uma forma mais desconstrutiva mesmo. E como foi interpretado por algumas pessoas de outra forma. Como é que o que você acha dessa percepção contrária do roteiro e dessa ideia que se propagou de poder ser um pouco misógino? E aí eu queria até complementar. Como é que você se sente quando você faz uma piada que você nota que o público não entendeu o que era? Mesmo que ela funcione, mesmo que ela reverbere, se isso acontece, talvez em homens tenha acontecido um pouco, mas como é que você se sente? O que acontece quando você nota isso? É por isso que é tão importante testar antes, é por isso que é tão importante falar, por isso que é tão importante contar, fazer as pessoas, pedir para as pessoas lerem, ouvirem, falarem. Com homens, por exemplo, eu acho que tudo que tem ali de machista e misógino é de propósito, é para ser e tem que ser. E a gente, não só os roteiristas param para pensar nisso, mas a produção leu aquilo, e as atrizes, por exemplo, da série, todas leem, a gente senta com elas todas e debate que tipo de palavra usar, por que falar daquele jeito, por que não falar. Então, tudo que está ali em Homens, eu acho que antes de lançar, quando a gente falou, vai lançar uma série chamada Homens, 4 caras, eu acho que todo mundo pensou, meu Deus do céu, que coisa sem noção, como é que faz uma coisa dessa? Quando entrou a série valendo, as pessoas viram e entenderam que esses personagens precisavam ser machistas, escrotos e falarem essas coisas que os homens falam. A gente precisava mostrar. Eu queria fazer uma série de verdade, mostrar o que os homens falam de verdade. Então eu precisava criar um roteiro que tivesse essas falas. As falas que, lógico, esses caras nunca são vencedores. Eles são losers. Sempre que eles se dão bem, é de uma forma torta. Nunca é pelo que eles achavam. Então, se eles vão comer alguém, é a mulher que quer dar para eles, não é eles que conseguem comer a mulher. Então tem esse pensamento o tempo todo em homem. Então foi um pouco essa linha. Sempre que eu escrevo alguma coisa, eu gosto de dar para as pessoas lerem os roteiros e darem as opiniões e dizerem o que acham. Bom, vou botando pergunta aqui, hein? Vocês têm que me parar. E o Fábio ainda está aí? Eu acho que pode ter caído, deixa eu ver. Procurando aqui, Fábio, ele deu uma caída. Gente, obrigado novamente. O Rota aí veio forte aí, né, esse ano aí, quando a gente menos esperava. Então, foi ótimo e obrigado pelo convite, é sempre uma alegria. E obrigado a todos que assistiram aí, ficaram até agora. A gente convida aí quem não conhece, né? Procura lá no Spotify, Primeiro Tratamento, em outros agradores. Já tem mais de 150 entrevistas aí até agora, né? 160 essa semana, cara. 160. Chegou aí no milestone aí. Então, enfim, tem para todos os gostos lá. E é isso. Obrigadão a todos. Beijos, abraços. Obrigado ao Fábio também, né? Vai ficar filmado isso aí. Depois a gente também vai passar essa conversa para o podcast, para as pessoas que não puderam estar aqui. E vamos fazer essa cobrança aí para ele. Brigadão, galera. Obrigado, vocês são... Vamos pressionar, galera. Vamos pressionar. Eu sempre falo que vocês são heróis fazendo esse evento, nessa época aí, principalmente. Parabéns a todos e brigadão aí, galera. Beijo.